ok? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, desculpa pelo atraso. Justamente uma aula falando sobre marca pessoal. Ocorrer esse atraso é praticamente um pecado, né? Mas houve uma falha aí na nossa comunicação e aí acabou que eu estava aqui aguardando o link e demorou um pouquinho. Mas, pessoal, quero primeiramente dar as boas-vindas a todos vocês, dizer que é uma honra estar aqui. Eu sou suspeita a falar porque eu amo a turma da Grace. Falo que a galera da Grace, de todos os programas, são realmente muito especiais. São pessoas com um propósito muito alinhado, são pessoas que realmente sabem o que querem, dá gosto da gente entrar e entregar o conteúdo para vocês. Então, é uma honra estar aqui com vocês, tá? Fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida no decorrer do conteúdo. E eu, como consultora de imagem e personal branding, eu preparei um conteúdo para a gente falar bem sobre a importância da marca pessoal, a importância do posicionamento profissional, social e familiar. Então, eu sou a Camila Rocha, sou consultora de imagem há alguns anos, já atendi centenas de pessoas físicas e algumas empresas também, posicionando, reposicionando marcas pessoais dentro das empresas e fora delas, como eu falei. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Quero ver vocês, que eu estou no celular e eu estava só me vendo aqui. Eu quero ver o rostinho de vocês. E eu sou uma consultora de imagem que nasceu muito distante do berço da moda. Então, eu venho do interior do Mato Grosso do Sul. Eu sempre criei peças de roupas, desenhei desde o início, sempre gostei muito de me vestir bem, sempre busquei conhecimento na área, mesmo estando tão distante de todo esse mundo que envolve moda, estilo, marca pessoal, que é o aqui de São Paulo, que é onde eu moro atualmente. E aqui eu gosto muito de, nessa etapa, lembrar cada um de vocês sobre a importância de olhar para aquele talento que às vezes Deus colocou no coração, Deus colocou na vida de cada um de vocês. E às vezes a gente abandona no decorrer da caminhada. Eu falo isso porque eu fiz isso durante algum tempo da minha vida. Então, eu deixei com que as condições, as circunstâncias lá do interior do Mato Grosso do Sul, por um período, bloqueasse isso em mim, impedisse a Camila Rocha de dedicar-se a esse talento. Mas aí eu cresci em outra área, trabalhei na área jurídica, fui bancária, trabalhei numa multinacional americana por 6 anos também, tive grandes resultados lá. E aí chegou uma hora que eu decidi voltar a atuar nessa área, me especializei em negócios de moda, me formei como consultora de imagem, como visagista, como colorista e como personal branding. E também em comportamento social e profissional. E no decorrer dessas formações já fui atuando, retomei a minha grande paixão e hoje realmente a minha missão não é sobre vestir corpos, não é sobre posicionar pessoas, mas sim posicionar marcas que são capazes de transformar essa geração. Eu acredito muito nisso. E mais do que isso, eu acredito que a nossa imagem, ela tem a mesma missão de um envelope. Imagine que cada um de nós temos uma linda mensagem para ser entregue no ambiente profissional, para ser entregue no ambiente familiar, no ambiente social. Mas e como está o envelope que entrega essa mensagem hoje? Esse envelope é a nossa imagem, esse envelope é a nossa marca pessoal. Então, a gente precisa sim ter esse cuidado. E que bom estar aqui com vocês, porque a mentora de vocês, a Grace, ela é uma das grandes... eu estive em alguns momentos posicionando a imagem da Grace e foi incrível, porque a Grace é muito comprometida. E ela é muito comprometida em todas as áreas. Eu acredito que vocês devem aprender muito isso aqui. Porque o grande erro hoje das pessoas é achar que a melhor versão tem que ser para os negócios, tem que ser lá fora. Quando, na verdade, você só convence a si na frente do espelho quando você acorda na melhor versão, quando você decide estar na melhor versão sempre. E uma marca pessoal forte, uma marca pessoal persuasiva, ela não é persuasiva só em uma situação, ela é persuasiva sempre. Ela é sempre. E hoje é justamente isso que eu quero falar aqui com vocês, tá? Hoje eu quero falar sobre como se tornar o melhor entre os melhores através da imagem. Quando buscamos participar de um clube como este,
de eventos, de mentorias, nós buscamos nos aproximar dos melhores, certo? Hoje a gente busca muito isso, que bom, isso é incrível para o ser humano, mas quando a gente busca estar entre os melhores, acontece algo muito infeliz da nossa parte, e a gente nem nota, mas a gente acaba fazendo isso, que é a comparação, é querer modelar qualquer jeito. Imagina se todo mundo quisesse andar exatamente como a Grace Gioviani, né? Com o mesmo cabelo, com os mesmos acessórios, com as mesmas roupas, né? Não teria graça, porque cada um de nós temos um tempero muito único e muito especial. Nós temos, sim, um estilo para chamar de nosso. E aí, quando a gente busca esses ambientes, quando a gente busca caminhar ao lado dos melhores da nossa área, dos melhores mentores para cada área da vida também, a gente precisa, sim, se destacar como o melhor entre os melhores. E é esse convite que eu quero fazer para vocês aqui hoje, tá? Então, entrando aqui no nosso conteúdo, eu acredito muito que a imagem, ela diz muito sobre o nosso relacionamento com Deus. Ela tem essa ligação muito íntima. Acredito que não foi à toa que desde a criação, Deus já nos criou, como lá em Gênesis 26, ele diz que façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, ele fala e confirma quando ele refere-se à imagem e semelhança. Então, nós temos, sim, uma semelhança muito grande com Deus e com o Espírito Santo. E aí, algumas pessoas falam assim, mas como que Deus pode ter falado tanto sobre a imagem se nós somos diferentes visualmente? O corpo é diferente, o rosto é diferente, né? O senso estético é diferente. E aqui eu quero falar sobre uma coisa com vocês, sobre presença de comando. Tem algo que fala muito mais do que a gente consegue perceber visualmente. Então, uma marca persuasiva, uma marca forte, ela precisa, sim. Alguém está mandando alguma mensagem que eu não estou conseguindo, não está dando tempo de ler. Se depois alguém puder só... Não sei se alguma dúvida. Está subindo rapidinho. A Gleice está te pedindo o Instagram. Seu Instagram. No Instagram, eu sou Camila Rocha, Camila normal, Camila brasileiro, com I e com um L só, Camila normal. Camila Rocha. Eu sou Camila Rocha. Então, a gente precisa se entender que alguns elementos constroem uma imagem de sucesso, tá? Na década de 60 foi feito um estudo, a gente precisa muito estar atentos nesses 3 pontos. Foi feito um estudo para chegar ao resultado final e perfeito de uma comunicação perfeita. Todo mundo aqui precisa se comunicar, vamos concordar comigo? A boa comunicação melhora o relacionamento dentro de casa, com filhos, em todas as áreas. Uma boa comunicação realmente melhora o nosso relacionamento, é necessário. E aí, na década de 60, foi feito esse estudo para identificar como que a gente se comunica da melhor forma possível, como fica muito claro, tá? Porque comunicação precisa necessariamente das duas partes terem a certeza de que a mensagem foi emitida e recebida com sucesso, com clareza, concorda? E aí, nesse estudo, surgiu o chamado gráfico de elementos de uma comunicação persuasiva. E são 3 elementos que constroem essa comunicação persuasiva. Eles estão altamente ligados à marca pessoal. A gente precisa levar eles em consideração. O primeiro elemento é o conteúdo. Sim, nós temos que ter conhecimento, tá? A gente tem que saber o que está falando. Só que o conteúdo, nesses 3 elementos, ele condiz só de 7 a 8%, tá? Do entendimento na comunicação. Então, a gente convence através do conteúdo só num peso de 7 a 8%. O segundo elemento é a entonação, tá? Não sei se vocês perceberam, mas eu estou falando aqui em tons diferentes, tá? Em tons diferentes. Enquanto eu falei da minha história, eu falei num tom. Tem horas que eu coloco mais intensidade, mais velocidade, tudo isso é intencional. Então, 35% dessa boa comunicação, da clareza, está no tom que a gente coloca. Imagina só se a gente conversasse, vocês já devem ter ouvido aquela pessoa que fala o tempo todo no mesmo tom, que ou parece que ela está brigando com você porque é muito intenso, muito veloz, muito, né? Ou parece que ela também está dormindo na sua frente, ela não está nem fazendo questão de falar com você. Então, 35% de uma boa comunicação está no tom que a gente aplica na voz.
E 55% está no que se vê, tá? Senso estético, no que se percebe. E aqui entra, obviamente, a imagem e os gestos, tá? Os gestos é o que a gente percebe também. Então, a gente precisa dar muita importância, sim, à imagem, mas não esquecer que precisamos saber do que falamos, precisamos empregar o tom correto e precisamos, sim, cuidar da imagem, tá? Ô, Precisamos, Camila, sim. quantos por cento que é a imagem? 55%. Ah, tá. Obrigada. Por nada. 55%. Então, nós precisamos dar atenção a esses 3 pontos e muito mais à imagem. Muito mais à imagem, tá? Hoje eu ouço muito, principalmente através das redes sociais, eu recebo as pessoas falarem assim, Camila, eu participo de mentorias, eu estou investindo em mentores assim, em várias áreas, mas eu acho que eu poderia cobrar melhor para o meu trabalho, eu acho que está faltando algo a mais. E normalmente, quando eu olho, às vezes, o próprio Instagram, ou quando é no final de uma palestra, a pessoa me procura para falar sobre isso, eu percebo que a imagem não está alinhada. E hoje, eu posso afirmar que em 90% dos casos de consultoria ou de pessoas que passaram por algum atendimento meu, eles conseguiram aumentar o ticket dos seus produtos e serviços. Só pela imagem. Só pela imagem. E aí, eu gostaria de lembrar vocês sobre a importância de ter também um mentor para essa área da sua vida. Já que na comunicação, 55% é mais do que a metade do convencimento, da clareza, está só no que se percebe, tá? Então, é importante, sim, a gente dar atenção a isso, porque assim como ninguém nasceu com a expertise para números, para dominar números, Oi? enfim. Tem. Não, mas acho que alguém está com o áudio abertinho aí. Oi? Não, tem normal. Nós não... Eu acho que alguém está com o áudio aberto, acho que é a Juliana. Camila, você está como host? Só você consegue Eu consigo parar, tá. Deixa eu só abrir aqui. Aceita. Ai, desculpa, Camila. Desculpa a Carla aí. Romani, que ela tá entrando aí com o celular. Você também consegue aceitar ela, admitir. A gente não apareceu aqui não para eu aceitar. Ah, pode ser que ela tenha cancelado, então. Ai, que dó. Aparece lá em cima. Não, ela já tá aqui, ela tá pelo celular. Eu acho que ela vai entrar pelo computador. Ah, então tá. Então, ok. Então, busquem conhecimento, tá? Não tentem colocar os pés pelas mãos, porque às vezes a gente consegue deixar a imagem mais desalinhada, porque a gente comete o erro de comparar-se com o outro e tentar copiar o que o outro está fazendo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui. Tem um famoso filósofo chinês, que tem uma frase que a gente fala muito, mas a gente reflete muito pouco sobre ela, que é que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Confúcio disse isso há muitos anos atrás, a gente repete muito. E por que a imagem vale muito mais do que 1000 palavras? Porque ela faz algumas coisas pela gente, tá? E agora eu vou listar aqui para vocês algumas coisas, não são todas, mas são as principais que uma imagem pode fazer pela sua marca pessoal, tá? Então, atenção a esses detalhes no dia a dia de vocês. Primeira coisa que a imagem faz, ela nos posiciona. Ela nos posiciona o tempo todo, em todo o ambiente, em qualquer ambiente. Como que ela nos posiciona? Vou contar uma história aqui para vocês, só para vocês fazerem uma analogia aí. Esses dias eu fui assistir uma corrida de carro, inclusive a gente está bem nesse momento aí da velocidade da Fórmula V8, da Grace Gioviani. Outro dia eu fui assistir uma corrida de carro, e aí nós temos a volta de apresentação, certo? Nós temos a volta... Ai, peraí, aqui, ó, tô admitindo as pessoas. Admitir, sim. Estão entrando. Sejam bem-vindos aí, galera que está entrando. E aí nós temos a volta de apresentação nas corridas. A volta de apresentação nada mais é do que para os pilotos se posicionarem. Aqui a gente não está falando lá do pódio, não. A gente está falando da imponência. A gente está falando que naquele momento eles falam assim, ó, aqui quem manda sou eu.
Eles só falta andar-se nos carros em 2 rodas só. De tanto que eles querem, tô admitindo agora, todo mundo tá aparecendo aqui, de tanto que eles querem se impor, se posicionar mesmo. E eu fiquei vendo aquilo acontece antes da corrida, né? Obviamente, a volta de apresentação. E eu fiquei vendo aquilo e eu falei, realmente, a gente tem uma primeira chance de causar uma primeira boa impressão sempre, né? Nós também sabemos disso. Essa volta de apresentação não acontece à toa aqui nesse universo da corrida, que é tão visual. E eu lembrei de uma coisa, que nós vivemos em constante volta de apresentação. O ser humano vive em constante volta de apresentação. Eu não sei qual é o negócio de cada um de vocês. Aqui não vai dar tempo de bater esse papo com vocês. Mas eu tenho certeza que, independente do que cada um de vocês façam, vocês têm uma chance de agregar algo positivo. Deixa eu ver como que eu faço para bloquear aqui, gente. Pelo celular... Será que eu vou em desconectar áudio ou vai desconectar o meu? Você vai até a pessoa que você quer mutar e clica nos 3 pontinhos. Agora eu entendi. Acontece celular e não aparecem todas as pessoas que Charlene, você consegue dar uma mutada aí no seu microfone? Eu não consigo ver. Aí, ela mutou. Obrigada. Muito obrigada. Então, nós vivemos em constante volta de apresentação. Eu fecho os meus melhores contratos com contatos que eu conheço no elevador, na fila da padaria, fila do mercado. Então, a gente precisa, assim, academia, frequentando a academia. Nós estamos em constante volta de apresentação, tá? Vocês precisam lembrar disso. Então, a gente precisa, sim, ter esse zelo. Eu não estou falando que a gente vai no domingo de manhã à padaria usando um salto. Não é sobre isso. Mas é sobre, sim, estar adequado, ter esse zelo, tá? Ter esse zelo mínimo com a imagem de vocês, porque nós estamos, sim, nos posicionando nos ambientes. E aí eu quero te perguntar, quem é você em cada ambiente que você frequenta? Quem é você na padaria? Quem é você descendo para passear com seu cachorro no condomínio? Quem é você na academia? Quem é você na igreja? Quem é você no seu trabalho? Quem é você dentro da sua casa? Tem mais um áudio aberto aí. A primeira volta de apresentação nossa, gente, é em casa com a nossa família. Às vezes a gente não tem o cuidado de ter um pijama legal. A gente não precisa acordar e já tá todo... Não precisa. Mas ter um pijama legal. Tá? A gente precisa sim, ter esse cuidado. Outra coisa que a imagem faz por nós, isso é incontestável, não tem como a gente fugir disso. A imagem, sim, ela abre portas. Ela abre portas. Esse final de semana nós estávamos com o grupo da mentoria Metamorfose da Grace lá em Campos do Jordão. Aconteceu uma situação, eu até virei para a Grace e falei assim, tá vendo a importância da imagem? E ela concordou, ela falou, realmente, nós chegamos num restaurante, um grupo inteiro para almoçar, Campos do Jordão estava lotado, tinham vários grupos de espera, várias mesas lotadas nos restaurantes, e aí quando nós chegamos, nós tivemos um atendimento muito diferenciado, mas assim, foi muito diferenciado mesmo, o garçom se dispôs a filmar e ficar tirando foto da gente, ele só faltou estender um tapete vermelho para a gente, mas nós estávamos todas na melhor versão. A imagem estava adequada. E não era só o que se via, era o comportamento. Tá? As mulheres estavam se comportando bem, a gente tinha presença de comando, a gente chegou lá como se fôssemos as melhores no ambiente. E não é sobre arrogância, não, gente. É sobre presença de comando. Sabe quando você tem a certeza de quem você é? Sobre isso, tá? Sobre isso. Estava cada uma no seu estilo, uma esportiva, outra mais sexy, outra mais criativa, outra mais elegante. Cada uma, nós estávamos, acho que em 13, 14 pessoas, salvo engano, cada uma no seu estilo, mas nós chamamos muita atenção
pela nossa presença de comando, poder, imagem alinhada, comunicação perfeita, linguagem corporal perfeita, todas numa imagem adequada. Nós tivemos um tratamento muito diferenciado, parecia até que nós éramos artistas lá no restaurante. E eu fiz esse comentário com a Grace. Eu falei, Grace, você reparou isso? Ela falou, realmente, nós somos tratadas diferentes aqui pela imagem, pela forma na qual nós nos posicionamos. Então, é em todo momento, é em todo lugar. A gente precisa ter esse zelo, tá? Você só colhe frutos positivos quando você cuida da sua imagem pessoal, porque ninguém vai cuidar da sua marca pessoal por você, tá? Ninguém vai cuidar. É você com você mesmo. Esse compromisso é só você por você, tá? A imagem, ela diz muito sobre os nossos resultados. Gente, me desculpem, mas eu nunca vi algo bom com uma aparência feia negativa, tá? Profissionais bons parecem bons. Coisas boas parecem coisas boas. Carros bons parecem carros bons, tá? Roupa boa parece roupa boa. Não tô falando de preço, não tô falando de marca, tô falando de qualidade, bom, daquilo que é bom. Então, assim, a imagem diz muito sobre os seus resultados. A imagem comprova que você é único, porque o ideal é você não copiar ninguém. Vou falar agora sobre isso. E a imagem diz muito sobre o nosso relacionamento com Deus. Como eu falei lá no comecinho, não foi à toa que Deus fala e confirma, imagem e semelhança. Quando você está com um relacionamento péssimo com o Criador, isso reflete na sua imagem. Não tem como você não cuidar, você não amar, você não zelar a mais bela criação que foi você. Não tem como. Não tem como. Me desculpa, gente, mas a conta não fecha. A conta não fecha. Tá? Então, a imagem, sim, ela diz muito sobre o nosso relacionamento com Deus. Só que a imagem, gente, ela precisa de uma coisa. Ela precisa ser deliberada, sabe? Premeditada. Ela precisa ser proposital, intencional, tá? Alguém comentou aqui, é como uma manicure com a unha mal feita. Eu não consegui ler o resto aqui que eu tô pelo celular. Mas é exatamente isso. É exatamente isso. Já pensaram se a mentora de vocês, de alta performance, em vendas, em bons resultados em todas essas áreas, tivesse problema com a família, estivesse infeliz com a sua forma física, tivesse com a saúde péssima, tivesse com resultados péssimos em toda a trajetória de vida dela e chegasse para fazer a live do despertar, toda doida, descabelada, com toda horrorosa. Vocês já pensaram? Será que vocês estariam aqui hoje no Clube do 12? Gente, a gente precisa dar atenção à nossa imagem. E aqui eu vou falar, eu nem ia falar sobre isso agora, mas eu vou falar. As coisas, elas parecem com os seus donos, tá? E não pode ser o contrário. A gente não tem que ganhar a forma das nossas coisas. Vocês já vão entender sobre isso. Quando eu falo que as coisas parecem com os seus donos, a gente tem que entender que não importa a qualidade do que você usa, mas importa a certeza que você tem de quem você é. E importa o nível de automerecimento que você tem. Tá? É sobre isso. Não é sobre a gente permitir com que a empresa esteja acima do nosso nome. Com que o nosso carro esteja acima, a fulana do carro tal, a fulana da loja tal. Não. Sabe? É você. As coisas precisam se parecer com os seus donos. E quando a gente atinge esse nível, tá? De marca pessoal, acima do que fazemos e acima de todas essas três áreas, social, profissional e familiar, quando atingimos isso, a gente atinge uma credibilidade e a gente consegue, sim, cobrar mais pelo que fazemos, pelas nossas participações. A explicação de marca pessoal persuasiva incontestável é o Elon Musk. Tudo que aquele cara mete o dedo, põe o pé, o valuation vai lá em cima, transforma o valor de mercado. O nome daquele cara transforma. É isso que eu quero que vocês entendam. Uma marca pessoal, ela causa isso. Ela causa isso. Sabe quando você vê o cartaz de um evento e tem um nome que é tão convincente, é uma marca tão forte? Não estou falando de fama, estou falando de resultado, sabe, aquela pessoa que transformou vidas.
Elon Musk. É o dono da Tesla. Tá? Pra vocês terem noção, quando não sei quem não conhece ele aqui, quando ele ameaça investir em algo, em alguma empresa, entrar em sociedade, o valor já vai lá em cima. Quando ele ameaça, tá? O Elon Musk. É sobre isso. O seu nome é mais importante do que as suas coisas. Você é mais importante. Sua família existiria sem você? Sua empresa existiria sem você? Seu casamento existiria sem você? Não existiria. E por que você... Tô aceitando aqui o pessoal que tá entrando. E por que você ainda se coloca na posição de vítima e não cuida da marca mais importante que é você? A gente precisa dar atenção a isso. A gente precisa, tá? A gente precisa. Porque não tem empresa perfeita sem você, não tem casamento perfeito, não tem família, não tem. Então, se coloque em primeiro lugar e entenda. A sua marca pessoal é proprietária da tela, isso mesmo, Twitter, isso mesmo. Tá? É sobre o nome. O nome é de peso. O nome é de peso. Tá? Vocês têm que cuidar do nome de vocês, da marca pessoal de vocês. Aqui eu quero dar atenção também sobre algumas coisas que vocês devem estar atentos, tá? Então, a imagem, ela tem que ser premeditada, ela tem que ser proposital, a gente tem que pensar por que usamos o que usamos. Tem que ter essa coerência, tá? A gente tem que ser intencional? Sim. Temos que ser. Não é pegar a primeira roupa que tá no armário, não é decidir usar preto só para poupar tempo. Me desculpa, você tá poupando a sua criatividade. Você tá deixando de usar uma das coisas que Deus mais ama, que é a criatividade. Ele foi criativo quando ele te criou. Ele foi criativo quando ele criou cada coisa nos 6 dias. Ele foi criativo. E aí você deixa a tua criatividade de lado, porque você quer poupar tempo. Para mim, isso é má gestão de tempo. Desculpa. Tá? Porque para adornar o teu corpo, você não vive sem teu corpo. Me desculpa. Não vive. Você tem que ser intencional no que você usa. Tem que ficar todo mundo igualzinho, todo mundo usando pretinho, todo mundo usando a mesma coisa. Tá? Deus criou cada um de nós de forma única. Aqui, lembrem de uma coisa. As pessoas podem nos copiar em tudo. Só não podem copiar a nossa história. Deus não repetiu a história de ninguém. Alguém aqui conhece alguém que tem a mesma história? Não tem. Não existe. Olha para o teu irmão, que cresceu com você. A mesma casa, o mesmo pai, a mesma mãe. Não tem a mesma história. Deus capricha nos detalhes. Por que é que você tem que parecer com todo mundo? Por que é que você agora tem que usar preto porque todo mundo usa? Por que é que nós permitimos aqui no Brasil, nós fomos doutrinados, tá? A cultura de consumo do Brasil é por influência externa. Quem é que é da minha época que pegou época de novela na TV? Tudo que a pessoa usava na novela, se era um esmalte azul, dava 15 dias, o Brasil inteiro estava usando aquele esmalte azul. Se era o cabelo curtinho, todo mundo estava usando cabelo curto. Todo mundo repetia aquilo. O que era nos apresentado como moda, como tendência, a gente não pensava, a gente não questionava, a gente só replicava. A cultura brasileira é assim, nós fomos doutrinados a consumir dessa forma. Mas a gente tem que lembrar que existe um padrão de consumo que é ligado à nossa personalidade, tá? A gente não foi educado para consumir assim. Por isso que essa é a minha bandeira. A minha bandeira a moda é necessária, porque a gente precisa evoluir, mas a moda não é tudo. O estilo, sim, o universo dos 7 estilos universais, que é uma coisa que pouco brasileiro conhece, ele é importante, porque o estilo, ele está ligado ao seu padrão de consumo, e cada um tem um padrão de consumo. Tem gente que gosta de usar branco, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de roupas confortáveis, tem gente que gosta de estar sempre engomadinho, tem gente que detesta engomadinho, tem gente que se chegar engomadinho perto ele já não gosta. Tá tudo bem. Nós temos 7 padrões de consumo diferentes no mundo, tá? Que são chamados de 7 estilos universais, que ditam toda a indústria automobilística, a indústria
do vestuário, toda a indústria, ela gira em torno desses 7 padrões de consumo. E as tendências, a moda, ela é nos apresentada de acordo com alguns desses sete estilos, tá? Então, o que vocês têm que entender? Sai dessa caixinha de usar só o que o outro usa. É importante a gente se inspirar? Meu, é incrível! Quem não se inspira na Grace, sabe? A Grace é poderosa, a Grace chega no negócio, né? A presença de comando da mulher chega antes. Mas não é sobre copiar, é sobre inspirar. Tem coisas que dá para modelar do outro, tem coisas que não dá, que se você modelar, você vai deixar de ser quem você é, você vai deixar de acreditar no que você acredita. Entende? Então, é necessário, sim, a gente buscar, obviamente, que é o tema da nossa palestra aqui hoje. O melhor entre os melhores. Como se destacar como melhor entre os melhores? A gente quer estar entre os melhores, sim. Mas você só se destaca quando você veste a sua armadura, que é a única. É única. O seu conjunto é único. Eu vou te falar uma coisa. Deus fez tudo perfeito. Não é à toa que nós temos vários formatos de rosto, de corpo. Tem coisa que é imutável. Tem coisa que nem intervenção estética nenhuma muda. Tem formato de corpo que não muda. Formato de rosto não muda. Entende? Mas a gente consegue extrair o melhor disso. O que eu mais amo é apreciar faces. Eu sou visagista. E os formatos de rosto é algo assim, eu falo que Deus foi perfeito na criação. Porque tem poder em cada ponto da face. A gente só precisa entender qual é o melhor ponto do seu corpo, e evidenciar isso. E parar de copiar o outro, e parar de querer ser o outro. E parar de olhar, às vezes, um corpo perfeito, que não existe perfeição, tá, gente? Eu trabalho com imagem. Vou falar uma coisa para vocês. Às vezes a pessoa vê e fala assim, meu Deus, aquela pessoa é perfeita, não tem... Você não sabe o que está por trás de uma construção. Eu faço figurino para TV. Outro dia eu estava fazendo um figurino para Bandeirantes, e aí é cheio de truques para a gente conseguir deixar a pessoa apresentável, deixar daquele jeitinho. Não tem perfeição, entende? Não tem como a gente ficar igual a todo mundo, mas tem como a gente extrair o melhor da gente. Porque não foi... Se Deus quisesse todo mundo igual, não tínhamos formatos de rosto e corpo diferente. O DNA seria tudo igual. Comece por aí. Tá? O nosso DNA é único. Então, a gente precisa, sim, entender que, infelizmente ou felizmente, no Brasil nós fomos doutrinados a consumir assim. Agora a gente pode se libertar disso, tá? A gente deve se libertar disso. E buscar entender e satisfazer o que realmente agrada a gente. Aí a gente traz para o senso estético, né? Agradável, a gente respeita limites e a gente vai construindo uma imagem persuasiva e vai alcançando um estilo para chamar de o seu estilo individual. Então, o que a gente pode usar a favor aqui, se eu pudesse resumir para vocês? O uso inteligente das cores, tá? Se você puder fazer um teste de coloração, é muito importante. Teste de coloração é importante, mas às vezes você não pode fazer agora. Então, vamos entender o significado de cada cor para o nosso subconsciente, pelo menos? Porque a gente sabe, preto é poder, mas preto também é mistério. Então, dependendo do momento, se for para fechar um negócio, não é aconselhável que você use preto. A melhor cor para fechar negócios é azul marinho, porque o nosso inconsciente recebe da melhor forma. A gente confia quando a gente vê essa cor, tá? São coisas que não é a Camila que está falando, os estudos já comprovaram isso. Então, dê atenção ao uso inteligente das cores. Se você pode fazer um teste de coloração, é incrível. É incrível. Porque, sim, tem o tom da cor que favorece mais. Tá? Que disfarça algumas imperfeições, disfarça olheira, disfarça manchinha, isso é real. Tá? Isso é real. Hoje, inclusive, é dia só de teste de coloração por aqui. Daqui a pouco eu saio e vou atender o dia inteiro só fazendo teste de coloração. Então, é importante. Mas se não pode, vamos estudar as cores, pelo menos o uso inteligente das cores, isso é importante. Outra coisa, branding vocal, cuida da tua voz, o tom de voz. A elegância está em nem gritar demais e nem falar baixo demais.
tá? Cuida a emoção que você precisa em cada fala, como eu falei anteriormente, tá? Precisa aconselhar, você não vai chegar aconselhando, gritando igual um louco, falando rápido. Então, cuida isso, dê uma atenção a isso. Branding vocal, marca vocal, também constrói uma imagem persuasiva, tá? Cuida da tua saúde. Cuida da saúde. Pratica atividade física todo dia. É essencial, tá? Cuida da tua saúde, o aspecto. Eu não tô falando não é nem de peso, não é nem do manequim. Eu tô falando da condição mesmo. Tua pele fica saudável, o cabelo fica saudável, sabe? Fui até passar batom, gostei. Merece palmas, sabe? Cuida da saúde. Eu sei que tem gente que tem problema lá da tireoide, hipotireoidismo, não sei exatamente o que é difícil para perder peso, eu sei que tem isso, mas deixa eu falar, tem qualidade do cabelo, pele. A maioria das pessoas tem a pele ruim porque não faz isso aqui, ó, não toma água. Ó, aqui, ó, segredo da pele bonita e boa, água. Água diminui a oleosidade da pele, muitas coisas. Óbvio que a alimentação também contribui. Então, uma imagem, ela é construída nos detalhes. Unha. Eu vejo que tem muita mulher aqui. A maioria me parece que é mulher. Unha. Gente, você precisa entender que tem coisas... Daniel e de seus companheiros. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo dos deuses, e o pôs na casa do tesouro dos seus deuses. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz ensinasse a cultura e a linguagem dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesassar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto do outro jovem da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele, por favor, faça uma experiência com este seu servo durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. Não estou entendendo No fim nada. dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou dele as finas iguarias e o vinho que havia de beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Amém. Deus, obrigada, Senhor, por mais essa manhã. Obrigada pela tua graça, pela tua fidelidade. Jesus, que o Senhor venha nos instruir, venha nos capacitar. Jesus, derrama graça sobre as nossas vidas, sobre a nossa empresa, sobre os nossos clientes. Jesus, usa anjos, usa clientes, Jesus,
para fechar a negociação conosco, que nós venhamos também, Pai, a ser bênção na vida deles, porque eles têm sido, Jesus, anjos do Senhor em nossas vidas. Nós queremos simplesmente te agradecer pela tua graça, pela tua fidelidade, pelas tuas maravilhas. Senhor, assim como o Senhor deu, Pai, conhecimento, inteligência e sabedoria a esses homens, Pai, a Daniel, a Sadraca, a Mesaque e a Abednego. Que assim, Pai, da mesma forma o Senhor venha nos instruir, nos capacitar durante essa semana, durante essa manhã, durante esse mês. Abençoa, Jesus, todas as áreas das nossas vidas. Nosso psicológico, nosso emocional, nosso profissional, nossa vida conjugal, o espiritual. Jesus, que o Senhor venha brindar o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, que nenhuma, Jesus, potestade do mal, nem palavras lançadas sobre as nossas vidas venham nos alcançar. Pelo contrário, Jesus, que a tua graça, Espírito Santo, venha nos alcançar. Se faça presente, Jesus, aqui dentro desse escritório, Jesus, na nossa empresa, nas nossas vidas, na nossa casa. Que as nossas vidas seja totalmente, Jesus, conduzida pelas tuas mãos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e abençoamos o nosso dia. Amém. 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 Muito obrigada, muito bem colocado. É exatamente isso, meninas. A gente precisa, sim, entender que oportunidades esperam um posicionamento adequado, tá? É sobre isso. E daqui a pouco eu vou encerrar também falando sobre um personagem que foi muito importante, que usou a imagem de forma estratégica. E só caminhando aqui já para o fim, a gente precisa, sim, sabe, ter esse zelo do básico, sabe, como eu estava falando. Hoje em dia, alguém comentou aí da manicure, manicure com a unha feia. Gente, se você não consegue fazer pelo menos um banho em gel, que é algo que permite que o esmalte dure mais tempo e tudo mais, não precisa passar um esmalte escuro, um esmalte vermelho, se com 2 dias ele vai descascar. Vamos ter bom senso, sabe? Passa algo clarinho, passa algo que não vai ficar feio, descascado. A gente tem que ter esse refinamento. Eu vejo muitas pessoas com sapato sujo, sapato riscado. Gente, quando eu era do interior do Mato Grosso do Sul, que eu trabalhava no banco, eu ia, a maioria das vezes, eu não tinha carro. E quando eu conseguia ir com a moto da minha mãe emprestada, era uma moto bis, tinha dia que chovia, no Mato Grosso do Sul é lama. E eu tinha o zelo de, não tem vergonha nenhuma de falar sobre isso, eu colocava saquinho no pé, tá? Muito tempo, para não sujar o pé. E eu não tô falando nem de que eu atravessava aquela lama, não, às vezes respingava, para não respingar, para não sujar. As coisas se parecem com os seus donos. Você precisa ter esse zelo, é o básico. Às vezes eu analiso, sabe, quando eu tô na rua, quando eu tô fazendo alguma coisa, que é o básico, as pessoas não cuidam do básico. Como é que você tá pronto para receber bênção na sua vida se você não cuida nem do sapato que você usa? Me desculpa, gente. Me desculpa. Eu não uso só coisa cara, não é sobre valor que eu tô falando aqui. Mas eu tenho a minha buchinha só de limpar sapato. Não custa nada você ter esse zelo em casa. Camila, mas ainda teve muita coisa para fazer. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo tem seu preço. Tá? Tudo tem seu preço. Acordar mais cedo para se cuidar, aprender a maquiar rápido, a se cuidar rápido. Tá, gente? Eu faço minha maquiagem em 5, 10 minutinhos, estou pronta. Não é ficar 1 hora lá parecendo que é o dia do casamento, se embelezando. Não é um ritual. Não. É rotina, entendeu? Faz as coisas rápidas, mas cuide, zele. Limpa seus sapatos. Cuida da unha. Se você não pode ter a unha grandona, bonita, limpa, não tenha grande limpa, por favor. Suja, entendeu? Cuida. Tem coisa que é zelo, é refinamento, cabelo. Não é todo dia que a gente tá com o cabelo limpo. Quem me segue aqui há muito tempo sabe, eu tenho os penteados que eu ensino direto no meu Instagram por dia que a gente malhou, treinou de manhã. Às vezes não dá tempo de lavar cabelo, quem tem que lavar e secar para ficar com o cabelo bonito, que é o meu caso, meu cabelo não é liso assim. Tem que ter um tempo. Ontem à noite mesmo, eu sabia que eu ia dar aula hoje aqui. Eu cheguei de viagem ontem, estava cansada, mas eu treinei à noite, era 9h30 da noite, eu estava treinando.
Saí do treino, lavei, sequei meu cabelo para hoje acordar assim. Queria ter dormido 1 hora mais cedo? Óbvio que eu queria. Queria não ter treinado, não ter lavado o cabelo? Óbvio que eu queria. Mas deixa eu falar uma coisa para você, tudo tem seu preço. Estar aqui com a energia mais baixa, ter dormido sem treinar, ter dormido sem lavar cabelo, acordado com o cabelo sujo, aqui também teria o preço. Então, escolha o preço que você quer pagar. As grandes coisas acontecem, as bênçãos chegam para quem está pronto. Às vezes você não está cuidando do básico. Como é que você quer algo grandioso na sua vida? Você não está cuidando nem de você. A tua marca pessoal, ela precisa, sim, estar acima. Lembrem, as 3 áreas da vida, tá? Profissional, social e familiar. Tem que estar bem, sim, com a parentela, com os amigos. Tem que estar bem, sim, dentro de casa. Tá? Como a rainha do celular, você tem que estar bem. E você tem que estar bem, sim, nos negócios. Se você trabalha fora. São 3 áreas. Cuida da imagem, zela. É o básico, tá? É o básico, é o cabelo penteadinho. Não deu para limpar, para lavar hoje, como eu falei, tá tudo bem, vamos prender bonito, pelo menos. Vamos ficar com ele todo desgrenhado, sabe? Oleoso. Vamos pelo menos aprender a fazer um prezinho bonito. Aí tem gente que fala assim, mas eu não sei. O que eu mais recebo é, nossa, Camila, você tá ou o cabelo é liso ou de babyliss. Como é que faz? Eu não sei fazer. Me desculpa. A maioria do povo hoje tem tempo para ficar meia hora no TikTok, mas não tem meia hora para assistir um tutorial no YouTube para aprender a fazer uma chapinha direito. Desculpa, gente, mas eu não gosto de romantizar, sabe? Não gosto. A maioria das pessoas tem tempo para ficar cuidando da vida dos outros, fazendo o que não precisa, em grupo de WhatsApp, que isso não agrega em nada, mas não consegue assistir um tutorial de algo que vai te ajudar a posicionar a sua imagem, não consegue acompanhar, sabe, um Instagram que entrega conteúdo, que tá lá dando dica, que tem live, que tem... Não consegue! Mulheres, a gente consegue desenvolver habilidade para tudo. Para tudo. E para a gente caminhar para o final aqui, já chegamos a 9 horas, eu queria falar uma coisa para vocês. Vocês, hoje, sabe, acessem a unção da estratégia que Esther teve. Esther, ela não quis ser a mais embelezada, ela não se perequetou toda. Ela sabia quem ela era. Ela foi muito estratégica. E ela foi estratégica lá no começo, ela começou na comunicação. Tá? Lá no começo, quando ela ouviu o conselheiro e não revelou quem ela era de verdade. Não estou falando que a gente tem que mentir, não. A gente tem que ser estratégicas. Temos que ser estratégicas. Ela só enalteceu a sua beleza natural. É esse o convite que eu quero fazer para vocês. Uma marca pessoal convincente é aquela marca pessoal que a presença de comando chega primeiro. É sobre energia, é sobre zelo, é o básico. É o básico. Não adianta você ter uma bolsa de marca, você chegar no carrão, você usar uma roupa cara, se a tua energia tá fraca, se da sua boca não sai bênção, se você não sabe nem o que você tá falando, se você é arrogante, se você só fala miando, baixinho, 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 não se impõe, ou só grita também demais, entende? A gente tem que ter esse filtro. Marca pessoal é isso. Marca pessoal é isso. Uma imagem convincente é a soma daqueles 3 elementos que eu falei no começo. É conteúdo, é entonação de voz e é o que a gente percebe no visual. E a gente não precisa de dinheiro para ter uma marca pessoal forte. A gente precisa de conhecimento, mas de autoconhecimento, de amor, de zelo pela mais bela criação de Deus, que é cada um de vocês. Eu queria que vocês lembrassem, todos os dias, que primeiro a gente se conhece, depois a gente se veste. Tá? Que assim a gente deixa de copiar o outro. Que assim a gente deixa de se comparar com o outro. Quando você sabe quem você é, você não precisa ficar olhando e falando, meu Deus do céu, eu preciso ser igualzinha a minha mentora, eu preciso ser igualzinho. Não tem que ser igualzinho, você tem que ser a melhor versão sua. Então, primeiro se conheça, depois adorne o teu corpo, depois vista-se. Tá? E lembrem, todos os dias, você tem que convencer primeiro você na frente do espelho.
o teu envelope, ele precisa estar à altura da sua mensagem. Lembra disso? A imagem é o nosso envelope. Como que está o nosso envelope hoje? Se você fosse entregar uma carta para uma pessoa muito especial hoje, um conteúdo lindo, uma carta que você passou a noite escrevendo, colocou muita emoção, você cuidaria do envelope, não cuidaria? Você não ia colocar num envelope todo rasgado, todo regaçado. Não ia. Então, cuida do envelope de vocês. Deus cuidou dos detalhes, sabe? Deus teve esse zelo para a gente realmente... o nosso DNA não é igual, o formato de corpo não é igual, o formato de rosto não é igual. Por que a gente tem que querer ser igual ao outro? Não é sobre isso, tá? Não é sobre isso. Acredito que eu entreguei o que eu desejava entregar para vocês hoje. Queria ter trazido muito mais coisas aqui, de looks e tudo mais, mas realmente o tempo não deu. Depois a gente vê possivelmente um outro encontro. Acho que a Grace não ia se opor, não. Mas se vocês precisarem de alguma coisa, estou à disposição de vocês. Acho que alguém quer falar, pode falar. Quero. Ai, Camila, parabéns, que aula maravilhosa, eu fiquei assim, apaixonada. Hoje eu tô assim, que eu tava fazendo caminhada, eu assisti a live da Grace, saí para fazer caminhada e cheguei já para assistir a aula. Mas assim, nossa, assim, eu já escolhi assim, eu quero ser consultora de imagem, só que assim, eu sei que eu preciso aprender muita coisa. Então, assim, mas se Deus quiser, e assim, eu fiquei apaixonada em cada coisa que você disse aqui. Parabéns, assim, foi assim, surpreendente essa aula. Eu amei. Obrigada, Juliana, obrigada. Você será muito bem-vinda na profissão. Como eu sou incapaz de atingir todas as pessoas, eu não tenho nem agenda para isso, graças a Deus. Hoje eu tenho uma formação para consultores, tá? Ai, que legal. É uma formação. Depois a gente pode trocar uma ideia sobre isso. Ela já foi validada. Eu já formei em outros países. A gente tem consultores já em outros países aí. Então, vai ser um prazer. Então, eu sei que eu preciso. Por enquanto, eu ainda nem falei nada, sabe? Mas, assim, eu estou estudando para ver se eu consigo, né, chegar... Assim, é uma linda profissão. Isso. É uma linda profissão. Obrigada, tá? Pessoal, estou à disposição de vocês no Instagram. Eu queria que alguém que esteja no computador, faz um print depois, manda para mim. Pode mandar pelo Instagram, ou depois pode passar o meu... Guilherme, acho que é o Guilherme que é com a gente hoje, né, Guilherme? Pode passar meu WhatsApp para as meninas, se você quiser depois também, tá? Meu Instagram é Eu Sou Camila Rocha. Eu queria postar vocês depois e eu estou à disposição, tá? Lá no Instagram, para tirar dúvidas. Eu busco também entregar um conteúdo que realmente resolva a vida das pessoas, que ajudem as pessoas a se amarem como elas são de verdade, porque nós somos únicos, e que inspira realmente todos os dias a gente está na melhor versão, em todos os ambientes, em todas as ocasiões. Camila, deixa eu falar só uma coisinha. E o que você falou realmente tem a ver. Eu comecei a empreender agora. Assim, eu já passei por várias situações, já tive cargos de função pública, tá? E hoje, assim, eu comecei a empreender, eu vendo semijoias. Até a minha marca maravilhosa, né? E aí, o que acontece? O que eu percebi? Realmente é o que você falou, é exatamente isso. Eu saio para vender a semijoia, eu ponho a semijoia, chega lá, é batata, a pessoa quer comprar aquela semijoia. Eu tô usando. Exatamente. Exatamente. Parabéns. Parabéns. É isso aí. Alguém tem alguma dúvida? Não sei como está o nosso tempo aí por conta de vocês. Guilherme vai conduzindo aí. Acho que é a Gleice. A Gleice está com o microfone aberto. Olá, Camila, bom dia. Oi, Gleice, bom dia. Gostaria só de te perguntar, a nova etiqueta, a nova abordagem com relação ao desenvolvimento humano, ela poderia contribuir muito com relação ao comportamento. É difícil as pessoas praticarem algo que elas não aprenderam, que elas não têm como valor. Igual você citou com relação aos sapatos. Você vê que muitas de nós frequentamos certos lugares e certos ambientes e nós chegamos e não sabemos onde colocar nossa bolsa. Coisas simples, mas por falta de conhecimento e de consciência. Você acha que isso contribui, na verdade, na imagem pessoal? Contribui? Caso uma consultoria, no caso de etiqueta?
Sim, contribui. Dentro da consultoria de imagem, a gente tem uma etapa de etiqueta. Etiqueta e comportamento social e profissional. A gente precisa ter essa consciência da adequação a cada ambiente. Isso interfere demais, 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 demais. Demais. Outro dia eu até troquei uma ideia com a Grace, eu falei, e aí, como foi lá no Palácio Tangará, o almoço com o presidente, né? Fiquei muito curiosa, eu falei, e aí, como foi? Me conta. A gente conversou um pouco, nós conversamos sobre isso. Ela falou, nossa, a importância, Camila, de ter realmente essa noção da etiqueta. Não é todos os dias que a gente está no Palácio Tangará, almoçando com o presidente, né? E ela falou, nossa, foi muito bom. Eu ter esse conhecimento, eu realmente coloquei tudo em prática, eu tenho certeza que eu me saí muito bem. Então, com certeza. A etiqueta, gente, é algo assim, eu acho que é o mínimo que a gente deveria, sabe, dedicar a aprender, de verdade, é o mínimo, porque etiqueta diz mais sobre o respeito, né, para com o outro, é essencial. Muita gente não conhece, mas hoje o mercado oferece esse trabalho, né, eu sou professora e consultora de etiqueta, então, quem tiver interesse, né, de fazer uma consultoria, aprender pequenos detalhes do dia a dia que vão mudar a sua conduta, mudar o seu comportamento, a sua forma de se pôr em certas situações, porque quando isso não é o seu estilo de vida, você acaba se atropelando, você pode, às vezes, gastar muito fazendo um brand, fazendo uma marca pessoal, mas chegar na hora você está com uma roupa muito luxuosa, uma bolsa muito linda, mas você não sabe se comportar. A adequação. Comportamento social e profissional é imprescindível. Então, eu queria que você deixasse o seu aval, vamos dizer assim, né? Colocando o seu posicionamento, porque quando as pessoas ouvem uma outra pessoa com a autoridade que você tem, falando sobre essa importância, tem um outro peso do que uma pessoa que ainda não está conhecida no mercado falar, gente, é importante. Deu um pouquinho é muito importante. É muito importante. É muito importante, tanto que eu busquei essa formação, eu tenho essa formação e como eu falei, um dos módulos da consultoria, pelo menos da Camila Rocha, é só etiqueta e comportamento social e profissional. É o básico do básico do básico. Eu acho que toda consultoria de imagem deveria ter essa entrega, deveria ter. Então, eu acho que é mais do que necessário, Gleice. É o mínimo. Não existe marca pessoal sem esse posicionamento adequado em cada ambiente e situação, que é a etiqueta. Eu agradeço. Vou deixar para vocês aqui a minha arroba. Okay. Obrigada pela atenção. Mais alguém? Será? Ver como é que tá o chat. Bom, meninas, então, acredito que todo mundo já tirou as dúvidas que gostaria de tirar. Foi um prazer passar esse momento aqui com vocês, esses minutinhos, e sigo à disposição de vocês. Vocês têm meu contato através das redes sociais. Guilherme, obrigada por estar como anfitrião aí nesse tempo. Tenham um abençoado dia e lembrem-se, tá? O mais importante é o autoconhecimento. Primeiro você se conhece e depois você se veste, tá bom? Gente, beijo. Fiquem com Deus. Para quem quiser reassistir, vou estar subindo a aula hoje mesmo lá na plataforma. Que legal. Fiquem com Deus. Bom dia, pessoal. Até mais. Até mais.